Um desfecho surpreendente para um episódio que resultou na demissão de 3 profissionais do SAMU, o resgate médico de emergência. Eles socorreram um cão perdido em meio ao trânsito. Tudo mudou depois que a demissão virou notícia. E um adolescente de 14 anos entrou na história. Um menino de 14 anos que ficou entre a vida e a morte. Eu só lembro até acordar na cama do hospital. Um cãozinho perdido na rua. O bichinho ia causar um acidente naquele dia. Entre essas duas histórias, a demissão de uma equipe de resgate de Taubaté, no interior de São Paulo. Segunda-feira, dia 30 de julho, a equipe estava de plantão e voltava de um reparo na ambulância. Toda vez que uma ambulância precisa ir para algum tipo de reparo, a equipe toda vai, porque a gente está ativo. Quer dizer, vocês Se podem precisar funcionar. sair, a gente para o que está fazendo e corre. O socorrista Miranda, o enfermeiro João e o médico Júlio César estavam a 1 quilômetro da base quando se depararam com uma confusão no trânsito desta rua. Uma senhora de cima da calçada, a calçada com um degrau alto e uma grade, tentando pegar um cachorro que estava na rua. O Yorkshire perdido corria entre os carros. Logo, o trânsito parou e a ambulância também. A avenida é bem movimentada. O cachorro estava na pista, correndo o risco de ser atropelado. Um motoqueiro parou e resgatou o animal. E assim entregou o cachorro para a equipe do SAMU. Acostumado a tomar decisões rápidas, o doutor Júlio assumiu o controle da situação. Eu não podia ficar com a usa parada ali por muito tempo. Então, a partir do momento que a senhora disse que não podia ficar com o cachorro, e o cachorro tinha a identificação e o telefone na coleira, eu liguei pro dono. Você tem um cachorro que chama Spike? Tenho. Cara, eu sou o Júlio, eu sou médico do SAMU. Uma senhora parou a gente agora aqui na rua, que ele tava correndo pelo meio da rua, cara. Eu vi o telefone dele na coleira. Nós estamos levando ele lá pra base. Você pega ele lá? A equipe demorou cerca de 5 minutos para chegar à base do SAMU. O dono do cachorro veio buscar o animal logo em seguida. Depois do resgate animal bem-sucedido, a equipe voltou às ruas e nem imaginava que, quando retornasse à unidade, receberia uma visita muito importante, a da família do João Henrique. Eles foram agradecer pelo tratamento que o menino de 14 anos recebeu durante um resgate. Há pouco mais de um mês, João Henrique sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia e foi encontrado desacordado pelo pai. O rosto dele já estava pálido, que ele estava e não respirava mais. Eu tentei ver o pulso dele, se ele tinha batimento cardíaco, também não tinha. Foi daí que eu peguei e comecei a fazer massagem cardíaca nele. O irmão mais novo ligou para o SAMU. Enquanto o resgate não chegava, o pai, que é auxiliar de enfermagem, aplicou os primeiros socorros. Eu fazendo massagem, conversando com o resgate, primeiro com uma atendente, depois com uma médica que estava orientando, perguntando sobre expansão abdominal dele, se ele tinha, perguntando se eu tinha conseguido ver se ele tinha batimento. Quando que nós chegamos lá, realmente estava em parada e o Everton massageando. A hora que eu vi que ele sabia o que ele estava fazendo, eu pedi para ele continuar. Continua. Enquanto isso eu entubei, o João pegou a veia, começou a fazer as medicações e o Miranda preparou o monitor, colocou. Então o Everton foi fundamental. O coração de João Henrique voltou a bater, mas ele passou quase um mês no hospital até se recuperar totalmente. João não teve nenhum tipo de sequela. Um dos médicos que avaliaram ele lá, o Dr. Renato, que é do regional, disse que suspeita de uma síndrome que é relativamente rara, que causa morte súbita dormindo e em pacientes, em crianças, adolescentes na faixa de idade dele, do João. Depois de recuperado, João foi conhecer a equipe que o salvou. Ele e a família chegaram na base do SAMU no momento em que o dono do cão, aquele que causou a confusão no trânsito, foi buscar o animal.
Eu lembro que naquele dia a gente ficou um tempinho ali esperando eles, porque eles tinham precisado sair com a ambulância para fazer alguma coisa na ambulância. E veio esse senhor, pegou o cachorrinho. Eu falei, ai, que bonitinho, olha, podia dar pra gente. Eu lembro que eu perguntei, né? Brinquei com meu marido. Depois que a família foi embora, veio a bomba. O médico, o enfermeiro e o socorrista foram demitidos. O motivo? Terem transportado o cão na ambulância. A justificativa da Prefeitura de Taubaté foi que a equipe descumpriu uma portaria do Ministério da Saúde que determina condições de higienização do veículo. No mesmo dia, o doutor Júlio César fez um desabafo nas redes sociais. Ele escreveu: talvez o último dia dessa jornada tenha sido o melhor de todos com a visita que recebemos. Hoje, horas depois de uma criança olhar nos nossos olhos e agradecer por estar viva, 2 pais de família perderam o emprego por terem ajudado um cachorro a encontrar o dono. No dia seguinte, os pais do menino leram o post e ficaram indignados. Achei uma injustiça que tinha sido feito pela forma que foi feito, né? Não deram nem a chance deles conversarem, né? Antes de mandarem ele embora. A mãe de João Henrique também usou a internet e fez um vídeo para defender os socorristas. Essa mesma equipe que não desistiu do meu filho hoje foi mandada embora porque salvou um cachorro na rua e porque não deixou que um acidente acontecesse, porque isso ia acontecer. A resposta foi imediata. Até então, eu nunca tinha feito uma live, não sabia que uma live tinha tanta visualização, repercussão, né? E daí aconteceu, o pessoal foi compartilhando, eu pedi para compartilhar. Mas será que o que a equipe de resgate fez realmente foi arriscado? Para este infectologista, o transporte de animais em ambulâncias UTI não é recomendado. E a gente tem que levar em consideração que às vezes você transporta numa ambulância gente que tem falta de imunidade e que naturalmente não vai lidar bem com algumas infecções, algumas bactérias que possam estar na boca do cachorro ou mesmo no corpo do cachorro. Apesar de não ser recomendado, o especialista explica que neste caso é pequeno o risco de contaminação. O risco é muito baixo pelo tempo de exposição e pela forma com que o cachorro foi transportado. E se você seguir todos os procedimentos depois de limpeza terminal daquele ambiente, você não teria risco para o próximo paciente, provavelmente, que seria conduzido naquela UTI. Doutor Júlio não tem dúvida que fez a coisa certa. Eu acho que portarias e leis devem ser respeitadas, só que existe um certo grau de tolerância de acordo com a situação. A gente não pode simplesmente esquecer o contexto todo e se apegar só ao transporte de um animal dentro de uma ambulância. A notícia da demissão se espalhou pela cidade e pelas redes sociais. Tanta repercussão fez a prefeitura voltar atrás. No dia seguinte, anunciou que as demissões foram revistas. Em nota, o SAMU informou que o motorista e enfermeiro foram advertidos quanto aos riscos do procedimento adotado e seriam reintegrados aos quadros do Instituto. Mas o médico da equipe, o Dr. Júlio, não aceitou voltar. A minha formação de cirurgião me ensinou muita coisa dolorida, sabe? Então esse tipo de coisa me ensinou a dar valor para as coisas certas. O João é a coisa certa. O João tá vivo, é a coisa certa. A gente devia estar discutindo o porquê que a gente não ensina as crianças do ensino médio a identificar uma parada cardiorrespiratória e a começar as manobras de ressuscitação. Não se é certo ou não pegar um cachorro que tinha dono na rua. E aproveitou para elogiar os colegas, o socorrista Miranda e o enfermeiro João. O João é um excelente profissional, é um enfermeiro. Ele trabalha só com atendimento pré-hospitalar, ele trabalha em resgate aéreo. A gente está falando de um nível de enfermagem diferenciado. E o Miranda é o nosso melhor socorrista. O Miranda na ocorrência parece um leão. Acontecer isso daí com eles é uma injustiça, mas ainda bem que eles voltaram a prestar o serviço à humanidade.